Crianças lá, nosso ministério infantil. A gente já vai começar daqui a pouquinho, tá? Vai, mas é pouquinho. E aí, Osmário Monteiros, né? Ou acendeu mais aqui? Acho que tem que apagar ali, né, para poder destacar ali. Acho que apagar ali, né, não sei. Ou essa aqui. Isso. Aí. Tudo bem, gente? Tira o eco. Boa noite. Sejam bem-vindos. Ó, irmão lá. Seja bem-vindo, irmão Antônio. Sejam bem-vindos, irmão lá da célula do Rioja. Ó o Rioja. Jogador caro chegando. Ó, o pessoal do sítio cercado, gente. Agora o nível subiu, hein? O nível foi lá para cima. Vamos chegando então para a gente começar, pessoal. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua presença, Senhor, em nosso meio. Obrigado, Senhor, pela grande oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de fazer parte da implantação do Seu reino, de enquanto nós somos salvos, transformados, curados, o Senhor ter nos dado o privilégio, a honra, Senhor, de sermos testemunhas da Sua vontade, do Seu propósito, do Seu reino, da Sua salvação. Pai, obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui está. Senhor, essa tarefa tão preciosa e honrada que é a liderança, Senhor. Liderar é servir, Senhor, e servir é liderar, Pai. Nós queremos aprender contigo, nós queremos aprender não apenas conceitos, não apenas ferramentas, mas nós queremos aprender de Ti, Senhor, como diz a Sua palavra, queremos encontrar descanso para as nossas almas, enquanto nós aprendemos do Senhor, nós queremos encontrar, Senhor, leveza, alívio, Senhor, enquanto nós aprendemos do Senhor, porque o Senhor nos disse que o Seu fardo é leve, o Seu jugo é suave. Pai, nos ajuda a entender e a ter revelação do que isso significa, para que nós possamos experimentar essa vida abundante, para que nós possamos conhecer o Senhor, ó Pai, para então o fazer conhecido, para no exercício desse ministério que é a liderança, apresentar o Senhor, revelar o Senhor a outros, por meio daquilo que nós somos, mas também daquilo que nós fazemos. Espírito Santo de Deus, nós temos total dependência do Senhor, nós nada queremos fazer sem Ti. Vem e se mova neste lugar, nós te pedimos, se mova com revelação, se mova, Senhor, com verdade, se mova, Senhor, com entendimento, se mova, Senhor, ó Pai, com quebrantamento, se mova, Senhor, ó Pai, com visão, com compaixão, Senhor, gerando amor e derramando amor nos nossos corações. Nós te pedimos, em nome de Jesus, e crendo que já temos recebido de Ti, e crendo, Senhor, que o Senhor irá fazer ainda mais do que nós possamos pedir ou pensar, nós te agradecemos, nós te adoramos. Seja bem-vindo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Está feliz de estar aqui? Que bom ver vocês aqui. Hoje é terça-feira, mas eu estou vendo gente com cara de sexta-feira aqui. Não vou querer expor ninguém, né, Fer? Mas a tarefa é braba, né?
Glória a Deus. Queridos, hoje queria compartilhar com vocês algo a respeito do propósito de estarmos aqui, né? O Amilidere é esse ambiente que Deus tem nos dado para aprendermos, para exercitarmos, para afiarmos o nosso machado. Como diz lá em Eclesiastes 10:10, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso, que quando o machado não está afiado, a gente tem que aplicar mais força, né? Então, esse ambiente é um ambiente de afiar o machado. Mas essa ideia de desenvolvimento, nós vamos falar hoje, pode até colocar ali, beleza? O papel do desenvolvimento na formação do líder. Como nós precisamos entender isso, como a gente pode nos aplicar de uma maneira bem mais intencional, talvez, do que a gente já tenha feito, né, nesse princípio do desenvolvimento. O desenvolvimento ele precisa se tornar uma cultura, ele pode se tornar uma cultura. Qual que é a diferença de uma informação e de uma cultura? Informação é algo que a gente sabe, mas uma cultura é algo que está entranhado na gente, que até quando a gente não está pensando naquilo, a gente faz, né? Então a gente tem muito isso. Nós temos muita coisa de cultura, vários tipos de cultura que estão em nós. Então a gente fala assim, eu não sei, nem penso nisso, eu só faço porque já é uma cultura para mim. Alguém pode dar um exemplo? Vamos interagir aqui hoje. Alguém pode dar um exemplo de um elemento de cultura muito forte aqui na AME? Vamos lá, quem tem coragem de... Vou pegar um microfone aqui, vou pedir para o Rivaldo abrir. Fala assim, isso aqui eu percebo que é uma cultura na AME, que a gente faz assim sem pensar, sem... o Alexandre vai falar com a gente. Opa. Boa noite. Boa noite. Eu percebo que é excelência. Tudo que fazem aqui é com excelência e com amor. Uau, que bênção. Olha. Pega essa, pastor Serginho. Amém. Glória a Deus. Excelência. Mais alguém quer falar aí sobre uma cultura que você percebe? Quer falar? Alguém? Mais? Vamos lá, gente. Vamos interagir um pouquinho aqui. Vamos pensar. Fala aí. A Cimeia levantou a mão lá. Eu tinha fingido que não tinha ouvido ela. Assim. Brincadeira. Fica sério, né, quando pega o microfone. Acho que do simples ao profundo, de cultural, que eu vejo na AME sempre, é o levantar e abraçar, né, o dar aquela... Acolhimento. Né? Acho que esse é bem cultural da AME, né? E também acho que é bem cultural da identidade da AME essa questão de trabalhar a filiação. Né, de identidade e filiação. Isso é bem cultural da AME. Uau. Fala aí. Poderia só acrescentar assim algo que não importa o quanto você sabe, importa o quanto você ama. Isso é uma cultura da AME, né? Uau. E olha, fala aí, tia Lu, no microfone. É o nosso lema que o pastor Marcelo sempre falou, né, de você não é o que você faz, você é amado por quem você é, não pelo aquilo que você pode trazer de serviço, de trabalho. Mais alguém? Vamos estabelecer essa cultura, a cultura do onde todos têm voz. A apresentação dos visitantes é uma cultura. Uhum. Muito bom. Isso aí, gente. Então, cultura são esses elementos que a gente começa a fazer sem precisar pensar muito neles, né? Sem precisar ficar imaginando estratégias ou algo do tipo, flui naturalmente. E eu entendo que Deus quer, vou deixar aqui para depois a gente usar, o que Deus, eu sinto no meu coração, Deus nos fazendo um chamado para desenvolver essa cultura do desenvolvimento. Aonde se desenvolver, aonde aprender coisas novas, aonde estar aqui, né, o nosso sonho dos pastores, todos os pastores, pastor Sérgio, pastor Júnior, Levi, a Fernanda, é que
o Ame Lidere, ele se torne uma cultura na nossa igreja. Né? Não seja apenas algo assim, que as pessoas falam assim, poxa, eu gosto muito de estar lá porque eu gosto de aprender, eu sempre aprendo coisas novas. Eu sempre estou descobrindo não só coisas novas, mas novas maneiras de ver aquilo que eu já conheço. Isso também é legal, quando a gente desenvolve essa cultura de não só aprender algo novo, mas de ver de novas maneiras. A gente estava agora há pouco ali com alguns dos diáconos num curso que a gente está fazendo, e olhando textos que a gente ouve literalmente desde do jardim de infância, né? Falando de textos, contextos bíblicos, mas olhando por uma nova visão, enxergando novas coisas ali. Quem acha isso legal? Hoje mesmo a gente aprendeu uma palavra lá, na semana, a palavra diferenciação, né? Como uma característica de alguém que tem uma identidade muito bem firmada, a tal ponto que consegue suportar pressões exteriores que resistem, que tentam fazer essa pessoa retroceder, mas ela permanece, ela avança, porque ela chegou nesse lugar, né, que ali, esse nome técnico, essa palavra técnica, chama-se diferenciação. Então, nós estamos olhando para um texto que a gente já conhece, mas vendo coisas novas nele. Então, hoje eu quero falar aqui sobre essa cultura, uma cultura do desenvolvimento. E como isso começou, onde nasceu isso no meu coração? Vou ver se eu consigo rastrear a data, mas não vou conseguir achar aqui. Mas quem está há muitos anos na AME, talvez me viu ministrar no nosso antigo Tadel. Tem gente que chama Tadel até hoje, a gente luta, né? De vez em quando eu esqueço, também chamo o Ame Lidere de Tadel, que era o treinamento avançado de líderes. Hoje mesmo o André mandou uma mensagem, pode ficar tranquilo que eu vou estar lá no Tadel. Eu mandei para ele assim, te espero no Ame Lidere, caixa alta, assim. Cultura, né? E era semanal ainda, a gente ia, o pessoal aqui de São José, sido cercado lá para o São Lourenço. Mas uma palavra lá que o Senhor me deu, e que tem sido um aprendizado contínuo, eu não julgo ter alcançado tudo, mas que falava sobre alguns fundamentos de liderança. 5 fundamentos. E entre esses 5 fundamentos está, à época eu dei o nome de os 5 S's do líder. Quem já trabalhou em indústria aqui sabe o que é 5 S's. Aquela cultura japonesa de excelência, né? Eu não vou falar as palavras em japonês aqui, né? Mas o Ryoji lembra as 5? Mas sabe os 5 S's. Mas você lembra as palavras? Quer arriscar falar aqui? Não. Mas essa estratégia é uma ferramenta de gerenciamento japonesa que se popularizou no mundo inteiro, que chamava os 5 S's. Daí aqui no Brasil, como não tinha uma palavra em português para cada um dos S's japoneses lá, que daí era organização, limpeza, e tinha uma série de... eram 5 S's, né? Eles colocaram então a palavra senso na frente de outras palavras. Então, senso de organização, senso de limpeza, senso de tempo e tal, né? Organização de tempo. E quando o senhor estava falando comigo sobre esses 5 aspectos de liderança, a gente chamou isso de senso, né? E eles eram senso de identidade, foi falado aqui hoje de cultura, senso de identidade, senso de propósito, senso de desenvolvimento, senso de direção e, por último, senso de urgência, que tem a ver com a nossa relação com o tempo. Mas hoje eu vou falar apenas sobre esse ponto que não à toa está bem no meio ali, senso de desenvolvimento. Essa cultura de desenvolvimento está no meio. Eu estava, sempre que eu falava a respeito disso, eu sempre aprendo uma coisa nova.
Sempre que eu estou falando a respeito desse assunto dos 5 S's do líder, que eu chamei, eu sempre aprendo algo novo, assim. E nunca teve, na verdade, assim, um ranqueamento de importância entre essas coisas. Apesar de a gente entender que a identidade é algo muito, muito fundamental, que propósito é algo muito fundamental, nunca pensei nesses termos, assim, de, isso aqui é mais importante. Era meio que como 5 pontos que formam um círculo, né, que vai fundamentando a gente como líder. Então, quem é líder aqui já de célula? Levanta bem alta a mão. Assim. Quem ainda não é líder de célula que está aqui? Pode levantar a mão. Uau, glória a Deus pela sua vida, vocês serão grandes líderes de célula. Esse ministério maravilhoso que é liderar uma célula. Então, eu percebo essas coisas se complementando, o nosso senso de identidade, o nosso senso de propósito, mas o desenvolvimento ele está ali no meio de tudo. Está entre identidade e propósito e direção e urgência, que é a nossa relação com o tempo. E nesses dias o Senhor começou a falar comigo, o senso de desenvolvimento está no meio, não é à toa, porque na verdade ele está presente em todas essas etapas. Quando a gente está descobrindo a nossa identidade, a gente precisa aprender como se desenvolver nisso. Quando a gente está entendendo sobre qual é o nosso propósito, está delimitando qual é o nosso propósito, a gente vai precisar aprender a desenvolver isso. Então essa questão de uma cultura de desenvolvimento, de saber que é assim que a banda toca, é assim que as coisas funcionam, a gente está, é um eterno aprendiz mesmo, não é à toa que está no meio ali. Quem entende isso? Faz sentido para você? Então a gente vai falar um pouco sobre isso ali. Um barulhinho que estou ouvindo, do bebê ali. Afinal, o que é desenvolvimento? Eu quis começar pelo começo. O verbo transitivo direto e pronominal. Fazer aumentar ou aumentar a capacidade ou possibilidade de. Fazer progredir ou progredir. Fazer crescer ou crescer, tornar-se maior ou mais forte. Então, a ideia de que a gente, nós estamos falando aqui sobre liderança, né? Amém? Estamos num ambiente para aprender sobre liderança. E às vezes a gente tem aquela ideia de que as pessoas nascem líderes, alguns já nascem líderes, né? Por causa do temperamento, porque se comunicam melhor, ou porque tem alguma característica de temperamento, de personalidade específicas. Mas o que se provou, né, muitos especialistas e estudiosos, é que qualquer pessoa que decidir aprender pode desenvolver a sua liderança. Então, essa percepção de desenvolvimento, de fazer crescer, de tornar mais forte, torna isso algo atrativo para nós. Todo mundo quer se tornar melhor, amém? Também quer. Você quer ser melhor, você quer ser mais eficiente, você quer ser, sabe, mais forte, você quer progredir. E para isso a gente vai ter que desenvolver esse senso de desenvolvimento. A gente criar essa cultura de desenvolvimento. Então, a minha pergunta aqui, hoje vamos fazer bem interativo. O que você faz no seu dia a dia que te ajuda a crescer, a melhorar? Alguém quer compartilhar rapidinho? Assim, eu descobri que para mim funciona algo. Esse material, essa forma, esse método me ajuda a crescer. Ou alguém quer contar uma experiência de algo que um caminho que você encontrou que te ajudou a crescer, a desenvolver-se. Você fala assim, eu percebi que eu me desenvolvi a partir dessa estratégia. Quem quer começar? Não brigue, gente. Ó, o Júnior. Oi, aí. Acho que uma cultura que eu tentei trabalhar bastante foi a questão de leitura, porque eu realmente não era meu forte. E quando isso começou a acontecer de forma mais regrada, assim, existem livros que se tornaram meio que livro de cabeceira.
Então, eu acho que às vezes a gente fica nessa também de ler o livro uma vez e já está bom, mas pode ser que uma nova leitura, uma nova releitura, quem sabe vai te trazer algumas coisas que no meio do caminho você pode ter perdido ou pode ter regredido, né? E precisa avançar de novo, enfim, né? Então, eu hoje tenho por volta de 3, 4 livros de cabeceira que todo ano, pelo menos um deles ali, eu retorno para ele, né? Para manter aquilo que eu sei também que é um ponto a trabalhar em mim, que eu preciso estar cuidando dessa área, então é um livro que sempre me ajudou nisso, eu tento ir nessa linha. Né? Muito bom, muito bom. Mais alguém? Pastor Sérgio. Uma prática que eu faço, que me ajuda bastante, é ler o mesmo texto bíblico em diversas versões bíblicas. Porque às vezes a gente está lendo e a gente às vezes cai naquela máxima de ser tão natural, porque você já ouviu aquela história, você já leu sobre aquela história, e algumas passagens, e algumas palavras, algumas coisas simplesmente passam batido e você não dá atenção para aquilo. Mas eu acabei descobrindo que toda vez que tenho principalmente uma palavra ou um contexto que eu não entendo, quando eu vou estudar em outra versão, é ali que eu acabo aprendendo. Porque eu já passei várias vezes ali e nunca coloquei minha atenção ali. Então, hoje, eu sempre leio pelo menos 2 ou 3 versões diferentes do texto para eu entender de uma forma mais clara, e isso me faz aprender muito mais. Muito bom. Quer ficar por enquanto aí? Alguém mais quer falar? O Rico aqui. Bom, eu percebi que, para eu evoluir e crescer, eu sou muito chato com organização e planejamento. Então, de maneira geral, se organizar e se planejar. Claro que tem coisas que saem do dia a dia, mas está tudo muito bem organizado, o que vai acontecer no dia. Mas, principalmente, entender quando no dia eu aplico a minha energia em algumas coisas. Então, por exemplo, eu não vou ler a Bíblia depois do almoço, a parte da tarde, porque é o meu pico de baixa energia. Então, eu leio a Bíblia de manhã, ou faço coisas que eu preciso fazer muito importantes de manhã, ou preciso entregar alguma coisa muito importante durante a noite. Então, meu pico de energia e concentração de manhã e de noite, eles são muito maiores. Então, as tarefas que me exigem mais de mim, algo mais importante, que eu precise me entregar mais, eu coloco nos horários de picos que eu já conheço de mim, onde eu tenho energia. E as coisas que não exigem tanto de mim, eu coloco nesses períodos de baixa energia que eu tenho, né, de pico de concentração. Então, isso me ajudou a colocar o meu momento nas coisas mais importantes para poder crescer naquilo. Porque aí eu sei que eu vou me concentrar na palavra, eu sei que eu vou ler, o livro eu leio de noite, eu leio de manhã, a Bíblia assim, dessa mesma maneira, para poder concentrar a minha energia nos picos dentro da minha organização. Então, às vezes, eu brinco assim, de tarde eu vou lá tomar um café com a Renata. Tomo um café, fico meia horinha ali. Quem passa ali, o cara não está trabalhando, está tomando um café às 3 da tarde. Só que das 7 às 8 eu viro um canhão. Que daí me dá um pico de concentração e eu deixo para jogar meia hora depois ou antes e assim por diante. Então, é assim que eu procuro crescer. Olha que detalhe bacana. Tanto que o Júnior falou, como o Serginho e o Ricardo falaram, são... Alguém sabe colocar uma palavra que conecta o que os três falaram? Muito bom, parabéns, autoconhecimento. Você conhecer, olha só, quando a gente começa a tratar o desenvolvimento, não como algo fora do que a gente é, mas é descobrir quem a gente é e como a gente funciona. E aí não é, porque muitas vezes a nossa resistência, preciso desenvolver, a palavra estudar para alguns, né? Dá um circo-tico no sujeito, estudar, né? O cara não foi bem na escola, mas é sobre conhecer a si mesmo, saber as suas características e cooperar com elas, né? O Júnior falou, tenho a questão, eu vou ler sempre, não vou absorver tudo, então eu já mantenho aquilo que é importante, eu já descobri o que é importante, que é fundamental para mim, e eu vou estar mantendo aquilo. O Sérgio com a ideia de sair do comum, porque a nossa cabeça ela trabalha com padrões, e se você passa por um padrão conhecido, você não vai raciocinar sobre aquilo, você já vai, a tua cabeça vai dizer assim, já sei. Então, quando você muda o padrão, você tem a oportunidade de conhecer algo diferente. E o que o Ricardo falou,
de saber onde que eu tenho mais energia. Então não vai ficar se forçando, gente, numa questão que você já sabe que não é. Mas o que é? A pergunta é, o que é? O que funciona? Alguém mais quer falar alguma? Gabi, você está aí me olhando com desejo de falar? Quer falar? Não? O Vitor. Uma coisa que eu aprendi, tenho tentado desenvolver, é pegar a opinião de quem está fora da situação. Então, decisões que eu tenho que tomar, passos importantes que eu preciso fazer, ou né, circunstâncias. Aprendi porque muitas vezes, no meu entendimento, na minha força, eu tomava decisões erradas. Então, considerar pessoas com ponto de vista, né, fora da situação, e pessoas também com uma maturidade maior que podem auxiliar na decisão, no avanço, no caminho a seguir, né? E isso engloba, no meu caso, né, principalmente a questão da Kelly, que é o que a Bíblia ensina, a esposa é auxiliadora. E, como eu falei, muitas vezes eu tomava decisão sozinha que impactava a família inteira, né? Então, eu comecei a trazer ela para perto, para junto, né, fazer o colegiado ali para decidir junto e tal. E isso, profissionalmente, em várias situações, eu, com o auxílio dela, consegui tomar decisões e caminhos que me ajudaram. E daí envolve pastores, discipulados, enfim. Daí abrange vários cenários. Bacana. Pode entregar para o Alex ali. Tá. Eu tenho mais tempo com Deus do que sem Ele, né, na minha vida. Mas só aqui na AME eu aprendi a questão do tempo com Deus. E é ali que eu desenvolvo. Né? Então eu sempre tiro um tempo para ter com Ele, para ler a palavra e orar e também escutar. Né? O pastor Levi falou na última pregação que ele fica calado para escutar Deus. Né? E é assim que eu faço também. Eu pergunto e depois eu espero para saber qual é a resposta. Às vezes é o silêncio, mas às vezes ele fala. Então, na questão do desenvolvimento, eu estou falando do desenvolvimento espiritual. Né? Uma coisa que eu nunca tive. Mesmo tendo mais tempo com Cristo do que sem Ele, eu aprendi aqui na AME a ter esse tempo e tem sido realmente um diferencial na minha vida. Glória a Deus. Muito bom. Então, a gente vai seguir aqui. A gente entendeu, então, crescer, desenvolver-se é fazer aumentar, é fazer crescer, mas não é algo que precisa ser um fardo, que precisa ser uma dor sempre. Claro, envolve alguns desconfortos, sempre crescer envolve desconforto, mas se a gente entender que para criar uma cultura a gente precisa se conhecer quem nós somos e começar a partir daí, a gente vai avançar muito e vai ter mais entusiasmo nessa jornada, vai começar a gostar de desenvolver-se. Próximo. Se o machado está cego, a sua lâmina não é afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria, assegura o sucesso. Desenvolver tem a ver com isso também, gente. É a gente poder fazer aquilo que nós queremos, que nós precisamos fazer de maneira mais eficaz. Fazer de forma mais eficaz. Então, porque o desenvolvimento, depois a gente vai falar, pode passar já o próximo slide. Por que precisamos nos desenvolver? Esse texto de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 10, fala de um processo de desenvolvimento contínuo e progressivo, rumo à maturidade. Aquele texto que diz assim, unam a vossa fé, o amor, e o amor, a esperança, isso, aquilo, outro, e vai unindo uma coisa, né, a outra. Até gostaria de ler com você esse texto, para a gente entender na prática algo aqui poderoso, que pode nos ensinar muito. A segunda epístola de Pedro, capítulo 1, dos versículos 5 ao 10. Na versão NAA, que eu tenho usado bastante recentemente, diz assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, e à virtude, o conhecimento, e ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança, e à perseverança, a piedade, e à piedade, a fraternidade, e à fraternidade, o amor.
Por quê? Eu gosto sempre dos porquês, gente. Quem que gosta aqui de saber o porquê das coisas? Você também? Confessa aí, pecador. Levanta a mão. A gente quer saber os porquês. E ele diz assim, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Ali no versículo 8, Pedro vai dizer o seguinte, essas coisas existindo e crescendo em vocês, ele fala o amor, conhecimento, virtude, perseverança, piedade, essas coisas crescendo em vocês vão impedir que algo aconteça. E o que é esse algo que precisa ser impedido ali? Inatividade e infertilidade. Queridos, eu ouvi, estava junto, nós estávamos juntos, ouvimos do pastor, acho que foi do pastor Marciano, num tempo que a gente esteve lá, algo tão simples e tão poderoso que, assim, abriu os nossos olhos. O que cansa um líder? Às vezes a gente fala assim, o que cansa o líder é fazer reunião toda semana na casa, o que cansa o líder é ter que ministrar a palavra, é ter que compartilhar e tal. Não, gente, não é. Vou dizer, o que cansa um líder é a falta de frutificação. Sabia? O que deixa a gente esgotado, o que leva um líder a pensar algum dia, falar, poxa vida, quinta-feira tem célula, nossa, se eu pudesse, não faria essa semana. Não é as crianças que vêm toda na casa, que fazem bagunça, que riscam o teu sofá. Tudo isso precisa ser tratado, tá, gente? A gente já falou sobre isso lá no TLC, dá para você falar com os pais, Tudo é discipulado, Tudo, célula é igreja em movimento, célula é o corpo vivo. Então você vê ali bem mais de perto coisas que na igreja às vezes a gente não vê, como os pais disciplinam os filhos ou não disciplinam os filhos, como o marido trata a esposa e vice-versa, coisas de comportamento. Mas o que faz o líder cansar não é essa dinâmica, é a falta de frutificação, é a falta de progresso. E Pedro está dizendo o seguinte, olha, quando a gente vai somando, vai entendendo essa dinâmica de desenvolvimento contínuo, a gente está pensando nisso, nós vamos impedir que haja inatividade e infertilidade. Porque quando a gente está em movimento com propósito, tem fertilidade, tem crescimento. Isso nos anima, isso nos renova. Então, canseira física, a canseira do trabalho, do acúmulo de trabalho semanal, junto com as reuniões, ela resolve com um final de semana, um sábado bem dormido, um passeio com a família, para um parque, para uma praia, ou mesmo aqui perto, passa um dia na rede. Acabou, gente. Porque o líder quer voltar para aquele lugar onde tem fruto, onde a coisa está acontecendo, está chegando gente nova, onde ele está vendo mudança. Só que a mudança exterior, ela precisa acompanhar uma mudança interior. Nós estávamos na célula quinta-feira, e a irmã Lisete lá ministrou uma palavra lá no momento de compartilhar. A irmã Lisete tem um dom de sabedoria. Parou e falou assim, gente, parece frase de efeito, mas ela falou com muita autoridade. Ela disse assim, quando você muda, tudo muda à tua volta. E foi uma palavra rema ali na hora, ali para uma pessoa ali. Quando a gente muda, então esse senso de desenvolvimento deixa de ser algo que a gente fica assim, mas eu tenho que aprender, eu tenho que saber, e passa a ser algo que nos fala assim, não, eu quero que as coisas continuem movendo e frutificando, e eu entendi o caminho para isso, o caminho de desenvolver.
Depois de listar ali, né, ele vai falar que ele conclui que essas qualidades, se elas existirem, aumentarem, elas vão gerar esse resultado, nos libertar da condição de inatividade e infertilidade. Amém? Quem quer isso? Quem quer viver isso? Mas tem um problema aí também. Deus começou a falar, por que às vezes a gente trava um pouco na questão do desenvolvimento? Pode passar. Desenvolvimento, ele é um meio e não um fim. O processo de desenvolvimento espiritual é um dos temas mais óbvios e também controversos, tanto na vida quanto na liderança cristã. Por quê? Porque nós temos a tendência de vê-lo como uma forma de alcançarmos aceitação ou aprovação, quando na verdade ele é um caminho de conexão e frutificação. Você está aí, amém? Você está entendendo o que a gente está tratando aqui? Por que às vezes a gente tem medo? Porque eu gosto de fazer perguntas, gente. Antes de sair falando assim, gente, nós estamos aqui num ambiente de liderança, amém? Todo mundo é líder aqui. Todo mundo já é líder aqui, mesmo quem já não tem ainda o óleo sobre a cabeça, mas já é líder. Sabe que uma das maiores tentações da gente é começar a se queixar das pessoas que caminham com a gente. Quem já falou, não precisa erguer a mão, não precisa se expor, já falou, já pensou, esse povo não quer nada com nada. Pelas risadas. Mas as pessoas não querem, mas se resistem. É uma tentação muito forte da gente. Isso significa que não exista essa resistência? Existe, gente. Só que a gente acaba caindo numa armadilha de pensar no desenvolvimento como uma forma da gente obter aceitação e aprovação. Não, eu preciso crescer aqui, não, eu preciso ir no Ame Lidere, porque senão daqui a pouco essa igreja vão me amar. O Ame mais um, né, ali da igreja, o Ame se eu estiver fazendo alguma coisa. E a nossa cultura foi falada aqui de valorizar o que as pessoas são e não o que elas fazem. Só que isso significa que a gente então vai ficar sem fazer coisa alguma? Não, a gente precisa entender o motivo correto para fazer. E essas lacunas, daí a gente sempre vai cair em questões de cura interior, não sei por que eu falo tanto sobre isso. Né, Xande? Não sei por que a gente fala tanto sobre isso, mas a gente vai cair nessas lacunas de necessidade, carências que a gente tem, e a gente olha para isso e fala, poxa, uma oportunidade de desenvolvimento. Vou pegar isso, vou fazer, vou nesse curso, vou no Ame Lidere. Mas se lá no fundo a gente olhar e for muito sincero com a gente mesmo, a gente está dizendo assim, eu vou no Ame Lidere porque essa é uma forma de eu ser mais aceito, essa é uma forma de eu receber mais aprovação no grupo. E tem alguma coisa errada com aceitação e aprovação? Mas desenvolvimento da gente deveria ser mais do que isso. Amém? Deveria ser mais do que isso. A tendência de ver como aceitação impede a gente de entender como um caminho de conexão. Diga conexão. Desenvolvimento tem a ver com conexão. Inclusive com Deus, gente. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, quem tomou ação primeiro foi Deus. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós inimigos de Deus. Então o amor de Deus precede tudo. Por que a gente quer fazer as coisas para ser amado por Deus? Isso pesa. Então, é uma pergunta interessante que a gente pode fazer e desmantelar algumas resistências no nosso coração sobre o desenvolvimento. Por que eu resisto tanto ao desenvolvimento? Por que eu sempre dou uma desculpa? Não, isso não é para mim, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou inteligente o bastante, eu não sou espiritual o bastante, eu não sou carismático o bastante, eu não vou conseguir. Na verdade, por trás de todas essas justificativas, existe um sentimento de rejeição, existe um sentimento de orfandade. E daí, quando a gente vai para fazer, você fala assim, e eu vou me desenvolver. E se eu não conseguir desenvolver?
eu não me sinto bom o bastante. Aí eu vou tentar me desenvolver, eu vou tentar aprender, aí vai ser mais um item na lista daquilo que eu não sei fazer, que eu não consigo fazer. Vamos esquecer isso em nome de Jesus hoje? Desenvolvimento não é sobre aprovação, é sobre conexão. É um pai que fala assim, filho, eu abri a porta. Mas sabe a criança, por sua limitação, né, de entendimento, de experiência, ela não consegue interagir com o adulto em certos níveis. Por exemplo, de linguagem, conversa. Uma criança de 3, 4 anos não consegue ter conversas profundas ou não consegue entender uma brincadeira, uma piada que tenha um senso de humor mais apurado. Ela não vai entender aquilo. Então, quando o pai chamar essa criança para se desenvolver, conforme a idade, conforme a etapa da vida dela, o pai não está dizendo assim, eu não amo você porque você não entende as minhas piadas. Quem está entendendo? Diga bem. Você já se imaginou, você como pai, falando assim, porque meu filho não sabe articular algumas frases ainda, então eu não amo ele por isso. Eu desenvolvo ele, vou ajudar ele a se desenvolver, a fazer a lição na escola, a ler alguns livros, para que quando ele consiga falar essas palavras, aí eu vou amar ele. Alguém já pensou nisso? Alguém saudável da cabeça, assim, né? Alguém minimamente saudável, fazendo isso com o filho? Não, você ama a criança, mas você quer o quê? Você quer que ela cresça, para que ela consiga interagir com você cada vez mais profundamente. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando Deus nos chama a se desenvolver, não é sobre aceitação e aprovação, é sobre conexão. Olha que tremendo isso. Deus quer interagir comigo, com você, mas existem certas coisas que a gente ainda não sabe, mas isso não muda o amor de Deus por nós, mas também não faz com que Deus desista de nos desafiar a crescer, a avançar, a conhecer mais, para que a gente possa se conectar mais com Ele. Porque Ele quer que a gente se conecte com Ele, e conectando-se com Ele, a gente vai fazer o quê? Frutificar. Quem lembra daquele texto de João que diz que o ramo que permanece nele, esse dá fruto. Então a frutificação não é o resultado de uma busca nossa por ser aprovados. Não, eu vou ler tantos livros, o Júnior falou ali. Não é sobre ter uma lista de 500, li 45 livros esse ano. Ok, ótimo. Mas o que mudou você nesse livro? É melhor ficar com os 3 na cabeceira ali, lendo o ano inteiro, até que aquela verdade mude o teu coração. Porque isso vai te fazer mais próximo de Deus, vai te conectar mais com Deus. É melhor ficar num capítulo da Bíblia lendo aquilo ali. Ok, eu leio, faço leitura anual da Bíblia, praticamente todos os anos, há muito tempo já. Mas esse ano Deus falou para mim, para. Você vai ler coisas, reler de novo, escrever sobre elas, meditar sobre elas, refletir sobre elas, para que você me conheça mais nesses detalhes. Amém? E eu me sinto muito amado, Deus quer que eu conheça Ele. Deus quer que eu me aproxime, que eu tenha condição de me relacionar. Então, uma cultura de desenvolvimento, ela precisa jogar fora essa mentalidade da aprovação, da aceitação. Não é sobre isso, amém? Agora a gente sabe disso. Próximo. 2 abordagens do desenvolvimento. Da aprovação, eu me desenvolvo para ser aceito, para me sentir valorizado. E a abordagem da conexão. Eu me desenvolvo para aumentar a minha capacidade de amar e de servir. Gente, esse é o chamado dessa casa, né? E eu acho tão maravilhoso porque sempre foi assim. Pessoas de todos os níveis. A gente é, pela graça de Deus, uma igreja que acolhe pessoas de todos os níveis de origem, de formação acadêmica, idade. E a gente conversa, conecta bem. Porque Deus nos deu essa graça que é uma graça da palavra. Nossa capacidade, nós estamos trabalhando a nossa capacidade de amar e de servir.
Desenvolver-se é aumentar essa capacidade de se conectar com outras pessoas, e quando a gente se conecta profundamente com alguém, a gente nunca sai igual, a gente sempre sai maior, no bom sentido, a gente sai mais completo, a gente fica mais forte, a gente fica mais inteiro. Então, 2 abordagens. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Olha, estamos dentro do tempo. Próximo. Seguindo essa lógica, nós compreendemos que desenvolver-se não tem nada a ver com tornar-se melhor que os outros, e sim tornar-se melhor para os outros. Amém? Essa é a ideia. Então uma das coisas que bloqueiam qualquer tipo de avanço é a comparação. A gente começa a falar, não, mas espera aí, eu sei tão menos do que aquele, eu sei mais do que o outro, e a gente começa a se comparar. Mas quando a gente entende que a gente não está se desenvolvendo para ser melhor do que alguém, mas a gente está se desenvolvendo para ser melhor para alguém. Isso é transformador. Porque aí não tem essa de, não, mas é que isso não é a minha característica. Eu não vou ser, eu não preciso, porque eu não quero ser um líder neste nível ou naquele outro, eu não quero ter essa posição na igreja. Ou a gente usa isso como uma justificativa para a nossa alma. Por quê? Porque a gente sempre tem pessoas à nossa volta. Enquanto eu não sou um líder de célula, eu posso me desenvolver para ser um melhor marido, um melhor pai, um melhor filho, um melhor funcionário, um melhor discipulador, um melhor discípulo. Desenvolvimento não é sobre ser melhor que, é melhor para, tem a ver sempre com relacionamento. Amém? Essa é a cultura que Deus está formando em nós. Quem, a partir de hoje, vai acreditar que uma cultura de desenvolvimento é algo que Deus tem para a sua vida? Levante a mão. Amém. Alguém mais quer compartilhar algo pessoal também que você tem experimentado, que você tem aprendido para desenvolver-se? Vamos aprender uns com os outros aqui. Quando você estava colocando ali a respeito de aprovação, né, de ser aceito, eu lembrei muito de Paulo. Me chamou muita atenção uma vez que eu li que ele dizia assim: eu já não procuro mais cumprir a lei para ser aceito. Então você vê uma trajetória na vida dele de desenvolvimento, de crescimento para ser aceito. E chegou um momento que ele fala: não, agora eu procuro só conhecer a Cristo, porque aceito eu já sou aceito. Ele descobriu o que de fato era a motivação dele agora de forma correta, né? E ele se desenvolvia e para os outros. Então essa questão de fazer algo para ser aceito realmente é uma motivação que por um tempo ela pode te levar, mas quando você amadurece, você entende, não, aceito você já é. A questão é por que tem que se desenvolver, né? Não, é para ser aceito, porque eu achei legal assim lembrar dele, sendo Paulo quem foi, né? Então ele encontrou a motivação certa e que não era cumprir a lei para ser aceito. Ele já sabia que isso Jesus já tinha realizado por ele na cruz, né? Então a vida dele de entrega era se desenvolver-se pelos outros, né? Amém. Glória a Deus. A ponto de Paulo falar assim: eu vivo um santo conflito. Olha só o que esse homem viveu. Ele falou assim: eu estou vivendo um santo conflito. Ir estar com o Senhor ou permanecer com vocês mais um tempo. Ele diz assim: se eu for com Jesus, se eu morrer, infinitamente melhor. Mas ele diz: mas se eu ficar com vocês, eu posso conseguir mais um fruto. Isso é amor. Então, desenvolvimento não como uma necessidade de aprovação, de vaidade, de domínio, de opressão, mas como uma entrega de amor. E eu creio que Deus está nos chamando para entender isso profundamente por causa da colheita, da frutificação que Ele já tem dado a nós e que Ele ainda dará para nós como igreja. E você que está aqui, liderar é a maneira mais
sublime de servir. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Queria desafiar você, alguém, Riva lá, pode colocar uma música um pouco baixinho para a gente orar. E eu entendi no espírito de a gente orar uns pelos outros e viver na prática isso, ministrando uns aos outros, declarando sobre a vida de outros aquilo que Jesus tem nos ensinado. Você topa fazer isso comigo? A gente ter um tempo aqui, alguns minutos, a gente orando uns pelos outros. Vamos lá, quer vir para frente aqui? Como a gente pode fazer isso? Pastor Sérgio, como que a gente pode fazer isso? Vamos chamar os grupos. Procure alguém, um desconhecido, alguém desconhecido, né? Não tão conhecido. Reúne em grupos aí de 4, 5 pessoas. Se você não conhece o irmão, já se apresenta, fala meu nome. Fala seu nome, ora por ele. Amém. Falou em desconhecido, o pastor Sérgio vai abraçar o Júnior. Card de palmas. Aleluia. Amém. Eu vou desligar meu microfone aqui, eu vou nesse grupo aqui, ó.
seus negócios, um tempo novo na sua família, um tempo novo no Brasil, um tempo novo nas crianças. Estabeleço o meu trono sobre essa nação, sobre essa nação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei, sararei. Levante as suas mãos, declare: sararei.